Estamos aqui mais uma manhã na feira de peixinho. Olha o profeta, trazendo mais uma vez uma breve reflexão da palavra de Deus em benefício da humanidade, das pessoas que se encontram aqui presentes. Não é fácil pregar esse evangelho, principalmente numa feira de troca-troca, nesse sol quente, mas nós louvamos a Deus porque nós temos essa obrigação, e a Bíblia diz que se a igreja se calar, as pedras clamarão. Se nós ficarmos em casa detidos, pensando no sol quente, nas dificuldades, nas lutas, nos desprezos, nas humilhações, na perseguição, no que vem fazendo com os cristãos na Nigéria, no Sudão e em muitos países, o que fizeram comigo aqui, o que vem fazendo comigo, eu não estaria aqui na feira de peixinho, mas eu tenho essa obrigação. Eu não vim para aqui para desacatar, para desafiar, para promover discórdia, dissensão. Eu vim para pregar a palavra de Deus. Paulo disse que uma missão que nos foi confiado por Yeshua. E todos que têm esse compromisso, que têm essa liberdade, e muitas vezes tem muitos que trabalham e não podem, de domingo, mas tem outros que não podem, que podem e não vêm. Que Deus desperte, que você tenha esse compromisso, meu amigo, a Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é. A Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é. Nós vemos para quem foi salvar, quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Mas nossa missão é de pregar, de falar a palavra de Deus. Não é fácil não, mas venha, meu irmão. Ainda que você tenha que perder a sua vida, ainda que você deixe a sua redinha em casa, no seu ventilador, segundo a sua origem, no seu ar-condicionado, não é verdade? Assistindo alguns programas que você gosta, é por ir, venha para cá, você tem mais resultado. Um certo irmão, ele já foi levado para a eternidade. Conheci ele há muitos anos, ele dizia para mim que era doente, que não podia pregar e sair por conta da saúde dele. E eu até me convenci, mas quando foi um dia Deus me revelou que Deus não fazia a obra nele, porque ele era uma pessoa que não queria ter esse compromisso, descansado. Porque tem pessoas assim, né, meu irmão, que querem receber um salário, mas não trabalha. Jesus disse que o trabalhador é digno do seu trabalho. Então, meu irmão, se você quer receber uma coisa da parte de Deus, não pelo nosso merecimento, mas aquilo que a Bíblia diz que nós plantamos, nós colheremos. Venha trabalhar, não olhe as dificuldades, não olhe as críticas, as pedradas, as perseguições. Quando Deus ele constituiu o Gideão para ser o libertador de Israel, Gideão até ele ficou assim, um pouco meio desconfiado pela saudação do anjo, valão valoroso. Aí ele olhou assim, como posso eu ser um valão valoroso e Deus está comigo, se Israel está passando por tudo isso? Mas ele fez um teste com Deus, e Deus respondeu, todos três. E o resultado foi que Deus disse para ele, quando ele ajuntou o povo, Deus disse assim para ele, diz aos tímidos, covarde, frouxo, medroso que volte. Ele ficou com 300 homens. Depois que ele mandou fazer aquele teste nas águas, 300 homens para vencer um exército. Então, meu amigo, Deus não conta com um covarde não, com um medroso não. Primeiro, você não vem aqui para desacatar ninguém. Agora tem uma coisa, a sua presença aqui, em você falar do amor, da justiça de Deus, vai incomodar o inferno. Possivelmente o diabo ele vai se levantar contra você, contra a sua família, contra a igreja que é militante. E a Bíblia diz que o trabalhador, o obreiro, ele não
Não se vergonha de nada, não tem vergonha não, meu irmão, porque não deve. O verdadeiro obreiro, pregador, ele não se embaraça com os negócios dessa vida não. Pode estar acontecendo o que tiver. Ele esteja passando em qualquer situação constrangedor na sua vida. Ele pode ter um dia bom, de fartura, de opressão, de perseguição, mas ele não se embaraça não. Nada pode deter ele em pregar a verdade da palavra de Deus. Agora não podemos se acomodar no evangelho cultural, no evangelho convencional. É difícil. Não estou aqui para convencer ninguém. O Espírito Santo é que vai convencer você, porque essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Se eu ficar em casa, você não tira muito aproveito não. Eu fui curado de um câncer de próstata. Eu fui curado de um derrame que eu tive. Não que eu mereço, não pelo que eu faço, mas Deus achou por bem de me curar. Eu estava na feira, eu estava na Ponte de Ferro, onde eu sempre prego, conversando com a irmã e outros irmãos. Aí chegou uma irmã de longe me olhando, ela não tirava o olho de mim. Eu, como sou ser humano, eu pensei até, irmã, o que essa irmã quer? Bonita ela, bonitona. O que essa irmã não está pecando não, que ela não sabe que eu sou casado, está me olhando direto. Daqui a pouco a irmã se aproximou de mim, olhou para mim e disse: olha, você sente isso. Jesus está lhe curando você agora de câncer de próstata. Meus irmãos, um dia sim, um dia não, 2 dias, eu amanhecia na rede todo mijada, a sala toda melada, né, irmão? A rede, a sala, eu me sentia humilhado, envergonhado. Eu não podia beber água para ir para a cidade não, porque senão eu ia me mijar dentro do ônibus. Quando eu bebia um copo d'água, porque a urina ela não saía toda não, era de pouquinho em pouquinho. E isso me dificultava totalmente de eu poder sair e pregar a palavra de Deus. Eu para sair de casa eu não tinha que beber água. Se eu podia beber água na cidade, porque eu demorava 3, 4, 5, 6 horas aí, eu fazia por lá. Aí quando foi um dia, essa irmã usada por Deus disse assim: olha, o senhor está te curando de câncer de próstata. Eu tinha contado antes ao irmão, auxiliar de trabalho, esse meu processo. Aí quando aconteceu isso, eu fui a ele, contei para ele, disse: Hernani, vá e faça um exame. Eu fui e fiz um exame. A doutora entrou bem profundo nos exames e constatou que eu não tinha nada, estava curado. Tá vendo o que é que Deus faz? Depois, eu tive um derrame, eu tive um sonho que eu vinha puxando uma porta de lei. Sabe o que é a porta de lei? Aquela madeira, né? Pesada, aquela madeira boa de lei. E eu arrastando aquela madeira, aí quando eu olhava, aí vinha um cidadão arrastando uma porta. Aí, fazendo uma retificação, essa porta estava na minha cabeça. Quem vinha arrastando era ele, quer dizer, ele já vinha curado outro irmão, outra pessoa que estava na mesma situação. Quando ele chegava perto de mim, olhava para mim, eu com aquela porta na cabeça, isso foi na rodinha que eu tive esse sonho. Ele tirava a porta da minha cabeça e colocava em cima da outra. Não dizia nada. Aí pegava as 2 portas e ia-se embora. Aí quando eu me acordo, de manhã cedo a mulher estava na cozinha. Aí quando eu olho para mim, eu estava todo troncho. O braço, a metade do corpo, toda troncho. Não podia nem me mexer, não podia nem falar. Veja o que é que Deus faz, irmão. Na revelação me mostrou isso. Na prática eu amanheci com esse derrame. Já amanheci já com esse derrame. De repente, do nada, o derrame desapareceu. O lado que ficou morto desapareceu instantaneamente. Aí eu me levantei e contei à minha esposa o ocorrido. Deus faz isso. Ele continua fazendo. Não é porque eu sou bom, não é que eu seja melhor, nem mais santo do que ninguém, não. Bom é Deus, que conhece a gente por dentro e por fora. Eu não presto. Mas Deus é bom, meu irmão. Me curou de câncer de próstata. Me curou desse derrame e me livrado da morte constantemente. Sabe por quê? Porque o diabo odeia crente fervoroso. O diabo odeia crente do coração humilde. O diabo odeia crente que não abre brecha para o diabo, não. O diabo odeia quando o crente tem esse compromisso, mesmo passando pelo perigo. Paulo muitas vezes passava pelo perigo.
Nós não queremos sofrer. Nós queremos ter uma vida, né, minha irmã, tranquila, bem sossegada, né? Por isso que nós enveredamos pelo caminho largo, pregamos um evangelho do oba-oba, um evangelho convencional. Só prega que Jesus curou um cego de Bartimeu, só prega um lado histórico do evangelho. Mas não prega aquele evangelho que João Batista pregou, não prega aquele evangelho que Jesus pregou, não prega aquele evangelho que Paulo pregou. Como chefe da nossa igreja gentílica, ele nos orienta e nos ordena que nós pregássemos e condenássemos as obras infrutuosas das trevas. Obras, está no plural, obras. Não é uma pessoa focar somente em uma coisa, não. O mundo está aí, meu irmão, perecendo, morrendo. Agora há pouco foi 5 terremotos consecutivos, um atrás do outro. Primeiro na Venezuela, depois da Venezuela foi na Colômbia, e da Colômbia foi no Japão, agora foi na Indonésia, e agora há pouco foi aonde, meu irmão, no Peru. 5 países. Que é isso, meu irmão? É aquilo que está escrito lá no capítulo 24 de São Mateus. Aí disseram a João vai dar a pergunta aí, qual seria o sinal da sua vinda? Aí ele disse, seria terremoto, guerra, fome, pai matando o filho matando o pai, o que nós não estamos vendo. Mas nós estamos aqui, a igreja está de pé. A igreja ainda continua combatendo o pecado na luz da palavra de Deus. Nós não entramos na vida particular de ninguém, mas devemos aproveitar enquanto temos essa pouca liberdade. Eu não tenho não, estou tendo porque Deus está comigo. Se não fosse a mão de Deus, nem aqui eu já estava enterrado, desovado. Mas Deus está comigo, aí eu estou pregando essa verdade. Uma verdade que liberta, uma verdade que constrói, uma verdade que ela não vem destruir. Ela não entra no particular, nem quando ela entra no particular, o evangelho, a palavra de Deus não é a pessoa, ela tem um objetivo de libertar a pessoa, de conscientizar a pessoa. A pessoa deve fugir da impureza, da imoralidade, do adultério, do crime, do roubo, da mentira, dessa fantasia que esse mundo apresenta. Abandonar o sexo anal e oral, abandonar o prazer, quem gosta de ficar de 4 e deixar um pênis penetrar no seu ânus e na sua boca. Jesus, ele apresenta 2 caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. O largo não existe lei nem restrições. No largo você vai ser amado, agora um amor falso, fingido, traiçoeiro. No estreito você vai encontrar um amor verdadeiro. No estreito você vai ser perseguido, você vai ser maltratado. No estreito foi aquele caminho que Jesus, no termo do seu ministério, ele terminou com o pé um com o outro. Na cruz, pregado. Ele disse que são poucos que entrariam por ele. Ninguém quer ser perseguido e maltratado, na verdade. O cara tem um bom emprego, tem uma empresa, o cara tem um nome, né, meu irmão, é conhecido. Ele não quer ser passado a conhecer, ser um ladrão, sem ser um corno, sem ser um gay, sem ser. É isso que Paulo disse, que nós se tornamos a escória desse mundo. E nós não somos melhor do que Cristo, não. Cristo pegou o nome de que? De bebarrão, comelão, de endemoniado, apanhou no rosto. Foi humilhado, foi expulso da sua própria cidade. Mas, infelizmente, o espírito do anticristo, como o diabo tem inserido no coração de muitos crentes, de muitas igrejas, eu não tenho esse compromisso. Hoje, em muitas igrejas, se você falar o que eu falo, o que eu prego, você não é bem-vindo, não. Você não é bem aceito, não. Isso é a pura verdade. Pode ser que existe alguma igreja que ele deve receber, mas essas igrejas grandes não aceitam você, não, meu irmão. Porque estão voltados para o quê? O capitalismo. Estão voltados para o quê? Para a contabilidade. Mas eu quero dizer uma coisa, antes que o anticristo ele se assente lá no templo, vai haver uma reforma na igreja. O diabo, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, pode ficar certo que o vencedor somos nós. Ainda que passamos por tentação, ainda que somos afligidos, perseguidos, maltratados, mas nós somos mais do que vencedores. Porque quem está conosco nos prometeu que a vitória é nossa.
E Pedro disse, irmão, não vos estranhei essa ardente prova que há de vir sobre vós. Não estranhe não, meu irmão, seja um persistente. Jesus disse, aquele que põe a mão no arauto não pode voltar mais atrás. Devemos falar com base bíblica. Devemos condenar, na luz da palavra de Deus, o aborto, o adultério, a fornicação, a pedofilia, o assassinato de mulher, de criança. Devemos condenar a impunidade, o cooperativismo. Devemos condenar todas as ações malignas procedentes do ser humano, na luz da palavra de Deus. Isso não é entrar no particular de ninguém, não. Quando Deus cria o homem, cria Deus agora, dota o homem de livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. A escolha é sua. Pela escolha, pela uma má escolha de Adão, veja o resultado de hoje. O homem deixou de ser infinito. O homem passou a ser mortal. O homem perdeu a sua pureza. O homem perdeu a sua inocência. Olha aí. Quando se prega a verdade, aí Paulo diz assim, que eles terão comichão nos ouvidos. Para ele a doutrina, a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho é coisa feia, tudo certo nisso. Não estou aqui dizendo que não usando o nome de ninguém. Não se faz necessário usar o nome de pastor. É porque está dizendo. Paulo disse que ele temia, depois da sua partida, se levantaria lobos devoradores que não perdoaria o rebanho. Nós estamos vendo aí, ó, a situação, o caos, a apostasia doutrinária. Se levantaram. Deus me deu uma revelação, não vou dizer quem é, quem não, ninguém está perguntando, que é um chefe religioso. Eu via quando ele mandava arrancar o nome Jesus de dentro da igreja, do nome da parede. Eu ficava assim observando ele mandando, ele arrancou. Essa conotação de respeito, sabe de quê, irmão? E quem estava querendo dizer aqui, Jesus não tem mais espaço, não. Aqui não se profetiza mais, aqui não se fala mais a verdade da palavra de Deus. Aqui quem manda sou eu. Meu irmão, se você chegar até você, não estou falando quem é, não estou falando o nome de ninguém, chegar até você, pode chegar distorcido, mas volte, é a misericórdia da sua alma. Se é um ser humano como eu estou sujeito a errar como você também errou, como muitos têm errado, mas ainda é uma esperança. Você vê que aquela igreja da Ásia, que foi que Deus, ele disse, a primeira igreja, volta para o teu primeiro amor, ainda há oportunidade, Jesus está te chamando, meu irmão. Riqueza, dinheiro, bem materiais, Salomão disse que é tudo vaidade, tudo aqui passa, você não vai levar nada no caixão. Você não vai poder, mesmo que você possa, feito os reis do Egito, armazenar tudo lá na sua cova, no seu túmulo, no seu sepulcro, você não vai desfrutar de nada. Tenha misericórdia da sua alma, meu irmão, enquanto é tempo. Esse é o meu conselho que eu lhe dou como seu irmão, como crente. Jesus está às portas. Uma coisa que me chama a atenção é que Davi disse assim, quem poderá entender os seus próprios erros? Tem muitas pessoas que estão no erro pensando que está certo. O diabo engana, o diabo me enganou uma vez. Eu trabalhava na empresa São Paulo, de cobrador de ônibus. Eu não era obreiro, não era nada, era crente. Não há desculpa não. Então o diabo colocou no meu coração e na minha mente que eu não era mais crente não. E ele me convenceu que realmente eu não era mais crente não. Me convenceu. Eu não sou mais crente não. Fui o prefeito, peguei o cartão. Mas eu não sou mais crente não. Ele me convenceu. Mas um dia, meu irmão, quando eu senti, eu não vi, eu senti o Espírito Santo de Deus saindo de dentro de mim. Eu não vi ele não, mas eu senti aquela pessoa aí saindo de dentro de mim. Aí foi aí quando eu me despertei até hoje. Deus tem me assegurado na minha mão. Tentações, prova, perseguição, luta, calúnia, desprezo. Sou uma árvore cortada pelo homem, mas eu não me desviei. Como diz um hino,
de um certo cantor, Estevão, eu estou aqui. Continuo vivo, pela grande misericórdia de Deus. Procurado, né, monitorado para ser assassinado, esquartejado, mas estou vivo. Nunca fui bandido, nunca fui assassino, traficante, ladrão, caboeta. Mas hoje tudo isso eu sou, porque eu prego um evangelho verdadeiro. E você também tem essa responsabilidade. Agora, se você não quer passar por esse caminho, aí o problema é seu. Mas o convite está aí. A ordem foi dada para os seguidores de Cristo. Ele disse assim: assim como fizeram comigo, farão com vocês também. Em vez de estarmos se defrontando um com o outro, apresentando pecado fora um do outro, Paulo nos chama para a gente pregar o evangelho, condenar as obras infrutuosas das trevas. Agora, se você estiver dentro desse contexto que absolveu esse erro, aí a palavra vai bater em você também. Você deve se converter, deve se arrepender, deve deixar esse caminho, não é verdade? Que não vai levar você a lugar algum. Quando você se arrepender, vai ser tarde. Então, meu irmão, a Bíblia diz que há uma necessidade que haja esses escândalos, esses desvios da verdade, para que os verdadeiros se manifestem. Mas só não é focar em uma coisa só, não. A ordem imperial foi essa: condenar as, plural, obras infrutuosas das trevas, toda. Vou agora aqui abrir espaço para os pecadores aqui. Deus ajude, meu irmão. E Deus possa ter misericórdia de nós. O único meio de você descobrir a verdade, você tem uma bússola na sua mão. Você tem um quarto, você tem dois joelhos. A Bíblia é o nosso guia. A Bíblia diz até assim, que nós temos a mente de Cristo. Olha para aí. E que o Espírito dele habita em nós. Então você não deve ser levado por doutrina de fábulas de homem nenhum, não. Não se torne presa de falso ensinamento, de falso evangelho, não. Você com a Bíblia na mão, meu irmão. Com a Bíblia na mão, minha irmã. Eu não acredito, não. Eu fico assim pensando como é que a pessoa tem a Bíblia. Quando eu leio em Atos dos Apóstolos que alguém tinha as escrituras na mão, e que quando os apóstolos falavam lá na frente, não era dentro do templo, não, era num ajuntamento. Aí alguém pegava a escritura e ia observar o que ele falava lá, conferia com o que estava escrito. Mas hoje, as pessoas feito louro, só falam aquilo que ouve. Mas Jó disse assim: antes, ó Deus, eu te conhecia só no ouvir, mas agora meus olhos me viram. Oxalá que você possa ser aberto os seus olhos, como o meu foi. Vamos lá pregar a verdade para esse povo que está precisando aí, na imoralidade, na depravação, na injustiça, no crime, no roubo, no adultério, na pedofilia, na injustiça, no sexo anal, sexo oral. Quem gosta, né? Nessa fábula não, nesse prazer que eles têm, quem gosta de fazer uma suruba com a esposa, com os amigos e os amigos com a esposa dele. E depois, quem sabe, até entre ele mesmo, abandonando esse caminho largo. E ter relação com os animais, e ter prazer de matar pai de família, mulher grávida, criança, e receber suborno. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Não é tempo de nós amaciarmos e pregarmos um evangelho que Paulo já havia condenado, um evangelho falsificado. Como você sabe que tem tanto alimento aí, ovos, arroz, macarrão, tudo aí falsificado, né? Transgênico, outro até fabricado com plástico, café que não é legítimo, não é original. Tudo isso vem acontecendo, sabe por quê? Por conta do pecado, por conta da escolha do homem, por conta do homem ter prazer nesse mundo. Isso não quer dizer que as autoridades vão ficar omissas e permitir isso, não. Tem que cair em cima mesmo.
Mas vivemos nesse tempo, meu irmão. O abandono total do temor a Deus. Que Deus nos ajude em nome de Yeshua. Estamos aqui aí, né? Na Feira do Troca, não é verdade? Mais uma manhã. Pregando a palavra de Deus, né? É isso aí, é isso aí. Mas amanhã nós estamos aqui na Feira de Peixinho, aqui já é um pouco tarde, 11 vai dar 11 horas. Amém, meu irmão? Mas trazendo aqui uma palavra de reconciliação. Uma palavra que pode proporcionar na sua vida uma regeneração, uma transformação. Onde o homem, por meio da sua fé, ele pode encontrar em Jesus Cristo, em Yeshua. Olha aí, YouTube aí, é uma feira. Aqui todo mundo pode usar, aqui tudo, aqui pode pregar, pode botar suas músicas, que não leve isso para o lado da direitos autorais, não. Não estou usando isso aqui, não. Por conta disso, em muito lugar que eu pregava não tinha nada disso, botaram muitos direitos autorais em mim. Me limitaram. Sabe o que é isso? Eu não acredito, não. Eu acredito que foi uma represália. Ninguém quer ouvir o verdadeiro evangelho, não. Bota lá, tá geladinha, fruta geladinha. Ainda tem um... Meu amigo, o momento é esse aí, viu? Esse é um momento especial que pode transformar a sua vida. É um momento que Deus está dando a oportunidade. Não é para você refletir, não. É para que você abandone este mundo com toda a sua concupiscência. E a sua escolha em amar a escolha deste mundo vai levar você para a eternidade sem Deus. É por isso que Ele está lhe dando a oportunidade nessa manhã, para que você possa se arrepender, para que você possa nascer de novo, para que você possa repudiar o pecado, para que você possa repudiar o adultério, a depravação, a imoralidade, o sexo anal, o sexo oral, para que você possa abandonar o prazer de matar e derramar sangue, porque ainda há esperança para aquele que se arrepende, ainda há esperança, porque a Bíblia diz que a mão de Deus ela não está escolhida, a mão de Deus ela está estendida para perdoar, para aceitar, para abraçar o pecador. Seja qual for o seu pecado, a largura, com o tamanho, Ele está te convidando. Vinde a mim todos vós, sem exceção, para a salvação. Ao nível de perdão não existe apadrinhamento, não existe uma classe exclusiva para que possa ser salvo. A única classe exclusiva é aquela que está na Bíblia que diz quando o homem se arrepende, quando o homem passa pela regeneração, quando o homem ele repudia o mundo com a sua concupiscência, quando o mundo abandona o pecado, a dureza do coração do homem, todavia leva o homem todavia a permanecer amando o mundo com as suas concupiscências. E quando o homem passa a amar as coisas desse mundo, ele ignora o prazer, ele ignora a graça, o perdão de Deus. Quando o homem todavia permanece, meu amigo, sem a graça. O que é a graça, irmão? A graça é um favor de Deus que nós não merecíamos. O que nós não poderíamos alcançar, por meio da graça nós fomos alcançados. Por meio da graça você tem a liberdade, o direito, não só de ouvir a palavra de Deus, mas você tem aquele direito de ser perdoado. Você tem o direito também de escolha, você escolhe o caminho certo ou o caminho errado, você escolhe a morte ou a vida. E essa vida, ela está no caminho estreito. E esse caminho estreito, para você poder passar por ele, você tem que abandonar essas coisas. Você tem que abandonar o prazer de adulterar. Você tem que abandonar o prazer de mentir. Você tem que abandonar o prazer de ser traidor. Você tem que abandonar o prazer de ser caboeta. Você tem que abandonar o prazer de trair o seu amigo. Você tem que abandonar o prazer de matar, de roubar, de esquartejar, de adulterar. Deus não tem prazer no pecado do homem. Deus não tem prazer na morte do homem. O homem é que faz sua escolha. E a escolha do homem todavia nos trouxe prejuízo. A partir do momento que o homem escolheu um lado errado, o homem escolheu a desobedecer a Deus. Veja o que vem acontecendo. Meu amigo, isso aí já é notório há muitos anos, há muitas décadas, terremoto.
O que é isso? É um aviso da parte de Deus. Tivemos 5 terremotos agora há pouco. Coisa que a gente nunca tinha visto. Terremoto na Indonésia, terremoto, meu amigo, no Japão, terremoto na Colômbia, terremoto na Venezuela, terremoto no Peru. O que é isso? É Deus avisando a essa geração incrédula. É Deus avisando a essa geração que não quer nada com Deus. É Deus avisando. Isso aí é o amor de Deus. Quando isso acontece, é o amor de Deus revelando às pessoas a necessidade da pessoa se arrepender. Quando a pessoa reconhece se arrepender e se arrepende, aí meu amigo, ele vai ser lavado no sangue de Yeshua. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria salvação. Esse é um momento especial. Você é a pessoa escolhida por Deus. A Bíblia diz que a mão de Deus não está escolhida para que não possa se salvar. Agora a ignorância, o prazer que você tem por este mundo, o prazer que você ama as coisas deste mundo, faz a diferença. A Bíblia diz que lá em Romanos, no capítulo 5, que o homem que ama este mundo, ele não goza paz com Deus. E nem pode ter, porque ele ama as coisas desse mundo, ele está focado nesse mundo. Esse mundo não tem nada para nos dar. Olha o que aconteceu, 5 terremotos. Quantas vidas ele não perdeu, não foi levada, ceifada. Não é que Deus seja perverso, não é que Deus seja sádico, mas são as escolhas, são a perversidade, é a idolatria, é a injustiça, é a imoralidade, é a depravação, é o prazer de quem gosta de vestir uma saia, é o prazer de quem gosta de matar, de espartejar, é o prazer de quem gosta de matar um próximo, de matar. A pior coisa do ser humano aqui na terra é o cara matar o próximo. Está escrito no capítulo 9 e o versículo 6. Capítulo 9, o versículo 6 de Gênesis, diz assim: aquele que derrama o sangue do homem, o seu sangue também será derramado por outro. Meia lei da semeadura. Não adianta, você não vai escapar não. Você pode ter estrela até no cabelo. O seu dia está certo. Você vai colher o que você plantou, não adianta não. Mas ele está naquele momento com as mãos estendidas, convidando o pecador ao arrependimento. É só você abrir o seu coração, é só você passar a crer que ele pode, que ele tem poder de perdoar você. E quando você se tornar uma nova criatura, aí você vai sentir o que é bom, o prazer de ter comunhão com Deus, o prazer de você gozar de comunhão com Ele. E quando você não tiver esse prazer, você vai continuar nesse caminho de matar, de derramar sangue, de roubar, de ser ladrão, de ser assassino. É a escolha que você faz de perseguir pai de família, de querer matar pai de família, de querer matar adolescente. Meu amigo, vivemos num tempo onde a sociedade hoje está totalmente desprovida da misericórdia de Deus, porque o homem não quer saber de Deus. O homem não tem prazer. A Bíblia diz que Paulo disse que o homem teria comissão nos ouvidos. A palavra de Deus para quem é ladrão, para quem é assassino, para quem é reprovado é coisa feia. Se ele pudesse, ele matava aquele cristão. Se ele pudesse, ele matava aquele cidadão. Porque aqui no Brasil odeia quem é cidadão. O país que para ter prazer de matar, o país para ter raiva de trabalhador, de cidadão. Mas nós merecemos o governador que nós temos, porque nós já optamos para o mal. Nós não queremos saber mais de Deus. Nós desprezamos a sua lei, nós desprezamos o seu poder, nós desprezamos a sua graça, nós desprezamos a oportunidade que Ele nos dá de nos tirar da condenação eterna, de nos tirar da morte, de nos livrar da condenação. O homem brinca. Meu amigo, veja o que vem acontecendo. Pode sua barba de molho, não seja trouxa não. Não venda a sua alma ao diabo não. Não deixe que ele ganhe você não. E a maior facilidade que o diabo tem sobre a raça humana é conquistar o cara para o inferno. Ele trabalha, ele engana. A Bíblia diz que ele é pai da mentira, ele é mentiroso. E por ele ser pai da mentira, ser mentiroso, ele vai trabalhar para trazer você todavia enganado nesse mundo. Todavia, meu amigo, cego. Mas o homem também tem sua passada de culpa. Sabe qual é a passada de culpa do homem? É que o homem rejeita, é que o homem ama mais coisas desse mundo. O homem não quer saber mais de Deus. Falar em honestidade, falar em pureza aqui nesse país é perigoso. Você não pode falar o verdadeiro evangelho aqui, não é perigoso.
Eu sei o que já perdi, já me mataram minha mãe, meu irmão, meu sobrinho. E eu não pregava muito bem assim não. Meu amigo, estamos vivendo no tempo de Noé, de Sodoma e Gomorra. Quando Deus agora, ele havia decidido destruir a primeira geração com o dilúvio. E Noé agora tornou público o único meio do homem salvar a sua família e a sua vida. Era ele se arrepender e mudar de vida. E o único meio dele mudar de vida, o único meio dele se arrepender, era eles entrar numa arca. Era simples, um simples fato, o fator de ele entrar numa arca. Ele salvaria a sua vida, a vida da sua família. Mas veja como o homem, ele é fascinado por este mundo. Veja como o homem, ele é fascinado pelo adultério, pela violência, pela mentira, pelo engano, pelo roubo, pelo desprezo que ele dá pela lei moral e a ordem natural das coisas. Tudo isso vem acontecendo é por conta dos prazeres, é por conta do homem ele ter se rebeliado contra Deus. E a rebelião contra Deus tem a sua justa retribuição. Ele foi fortalecer ao diabo. Deus havia entregue a Adão o poder desse mundo, o governo deste mundo. Mas por causa da rebelião, do pecado de Adão, Adão passou agora o governo ao diabo. Amém, meu irmão? E o diabo, é mentiroso, foi expulso lá do céu, foi humilhado, continua trabalhando, por isso que ele foi agora apresentado como um mentiroso e pai da mentira. É o trabalho do diabo, é isso. O diabo tem prazer de ver o cara numa cama, o prazer do diabo é ver o cara numa cadeira de roda, o prazer do diabo é ver o cara cego, o prazer do diabo é ver o cara amando as coisas desse mundo, o prazer do diabo é ver o cara destruir a sua vida no álcool, nas drogas. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Deus não está olhando o tamanho, a largura, a cor do teu pecado, não. Ele quer que você se arrependa, ele quer que haja uma mudança de vida na sua vida. Para você agradar a Deus, você tem que deixar de agradar a você mesmo e a este mundo. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Tem que aborrecer a um e agradar a outro. Alguém está pensando que para entrar no céu você vai entrar de todo jeito, você tem que escolher dois caminhos. Tem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Aí você optar pelo caminho largo, no fim dele, você vai ouvir uma voz: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ide para o fogo, ou para o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Agora, se você escolher o caminho estreito, dentro desse caminho estreito, você será ignorado, você será perseguido. O sistema vai lhe perseguir. O sistema vai lutar para tirar a sua vida. Mas você é um mensageiro porta-voz. Você só poderá morrer no dia que Deus determinar. Prometendo muitos cristãos na miséria. São os mártires que não têm negado a sua fé. Temos um pastor na Nigéria que mataram 9 pessoas da sua família. Mas aí ele permanece ainda pregando. Ele permanece lá ensinando. Meu querido amigo, a maior felicidade do homem é quando o homem está em conexão com Deus, quando ele está conectado com Deus, quando ele obedece a Deus, ainda que ele não tenha uma boa casa para morar, ainda que ele não tenha um bom emprego, ainda que ele não se vista, não se alimente bem, porque a nossa riqueza não é aqui, a nossa riqueza ela está reservada, está garantida lá no céu, onde nem o ladrão, a Bíblia diz, onde nem a traça, nem o ferrugem pode minar, roubar o que você tem. Por isso que ele convida o homem ao arrependimento. Se você quer ter um tesouro, se você quer ter achar, ser rico, filho de Deus, se for necessário você mudar de vida, se for necessário você repudiar as coisas deste mundo, as coisas deste mundo ela vai proporcionar na vida do elemento humano. A Bíblia diz que é a coisa que aos olhos do homem parece bom, mas o fim dele é a morte. Nos olhos do homem, um adultério, ter 2 mulheres, é bom, tem muito dinheiro, para quem gosta, ter 2 homens deitados numa cama, beijando
no bigode um do outro. É bom, aos olhos do homem é bom. Aos olhos do homem é bom derramar sangue. Aos olhos do homem é bom matar. Aos olhos do homem é bom esquartejar. Aos olhos do homem que tem prazer em tirar a vida do próximo. Mas não sabe ele. Quem está tirando aproveito da vida dele é Satanás. Porque ele sabe que a Bíblia fala no capítulo 6, versículo 9, que nenhum desses tais pessoas que permanecem nessa prática não poderão entrar no reino dos céus. Para você entrar no reino dos céus, você tem que abandonar a prática de matar, de roubar, de adulterar, de ser um pedófilo, um adúltero, de ser um assassino, de ser um ladrão, um roubador, um avarento, um mentiroso, um idólatra, um efeminado, um cuecão de couro. Jesus está voltando. Alguém pode dizer assim, meu irmão, Moenã tem tanta coisa na Bíblia para falar, tem tanta história apresentada no Velho Testamento. Quantas vezes João Batista, quantas vezes Jesus e os apóstolos pregavam o Velho Testamento. A não ser Estevão, que estava falando para os judeus. Quilo de filé de peixe no meu amigo, é mais de 60 reais. Nós não estamos aqui, não é para pregar o Evangelho. Eu estou vendendo de graça, para furar dinheiro para pagar o homem. Cheio de fábula ou de história. Paulo disse que o Evangelho, ele não consistia somente em palavras, não era no poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho não só transforma, o Evangelho cura cego, o Evangelho cura paralítico, aleijado, canceroso. Ele é o poder de Deus que capacita o ladrão, o assassino, gay, a lésbica, a se tornar uma nova criatura. Veja que poder. 15 reais, isso é um presente. Olha aí, um quilo de carne de chá que é 40. Aqui é a feira do troca-troca. Eu estou aqui pertinho de vocês. Peixe é 100% natural. Mas já como aplicaram. Não engorda, não dá colesterol. Na verdade, meu irmão, como pretexto. Tem pessoas gordas por isso, aquele monjoro, né, monjoro. O direito racional não existia. Não, meu amigo, o povo está virando monstro com aquilo ali. Esse evangelho que o povo não possa chegar. Eu não sei que a cara só está diminuindo na barriga. É verdade? No mundo. Mas isso aí não é problema não. Eu também tenho que respeitar as diretrizes do YouTube, do COAI. Mas também o COAI também não pode agir dessa forma desleal para os seus criadores não. É uma forma desleal. Sabe o que é isso? É uma prova de que não são amigos do Evangelho. É uma prova que não são amigos da verdade, da palavra de Deus. Isso é deslealdade para com os seus criadores. Muito embora que eu não recebo nada do YouTube, eu entendo um pouco do COAI. Meu objetivo é de pregar a palavra de Deus que possa alcançar a maior parte, o maior número de pessoas. Estamos vivendo, meu amigo, eu não vou dizer você nos últimos dias, mas estamos vivendo em momentos difíceis que todavia isso já vem ocorrendo há décadas. Que a partir do momento que o homem peca, aconteceu o primeiro assassinato de Caim para com Abel. E por aí por diante as coisas foram crescendo. Quanto mais que a sociedade ia aumentando, também aumentavam os assassinatos, os homicídios, o roubo. Os homens alegres. Sabe por quê? Porque lá em Coríntios 5 fala que pelo homem entrou o pecado no mundo. E ele contaminou esse pecado a toda a raça humana, por isso que todos morreram. O pecado, meu amigo, é um mal terrível. É pior do que uma lepra, é pior do que um câncer. Porque se você não tiver uma cura de um câncer aqui e não for descoberto a tempo, aí você vai morrer, vai se ver livre dele. Mas o pecado, se você não morrer, se você morrer nele e não receber o perdão de Deus, não receber a graça e não passar por uma regeneração, você estará sujeito a ser banido da presença de Deus. Aqui com vida, no pecado, você já é banido da presença de Deus.
Não precisa nem você morrer no pecado. Paulo, ele descreve isso em Romanos no capítulo 5. Que o homem no pecado não goza paz, ele não tem paz, então ele foi banido. Ele não pode se relacionar com Deus enquanto ele viver nessa condição. Apresentado lá em Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Mas o prazer de Deus é que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é que liberta, a verdade é que purifica o homem. A verdade é que faz de você uma pessoa com o direito, com o poder de ser reconhecido e chamado como filho de Deus, por adoção. Meu amigo, não pega essa oportunidade não. Essa oportunidade é única. Uma oportunidade onde você não pode deixar de rejeitá-la. Quando o homem rejeita a oportunidade de ser perdoado, ele está rejeitando o novo céu, a nova terra. Ele está rejeitando o perdão de Deus. Ele está rejeitando o poder de ser chamado filho de Deus. Por isso que ele nos adverte, ele nos convida para o arrependimento, arrependemos e convertemos, porque o reino de Deus está próximo. Para você manter um certo relacionamento com Deus, para você se conectar-se com Deus, que foi necessário você nascer de novo, que foi necessário você repudiar os prazeres que você tem por esse mundo. Que prazer, quais prazeres seriam esses, meu irmão? É engana-te, meu irmão. É o estudo da carne. Leia lá em Gálatas, você vai ver. Você tem que abandonar tudo isso. O adultério, a fornicação, a injustiça, a avareza, a mentira, a sodomia, o roubo, o assassinato, a depravação, a imoralidade, o aborto, o suborno. Você tem que abandonar o cooperativismo, a impunidade. Ezequiel, no capítulo 34, ele reivindica uma justiça que venha beneficiar a sociedade, que venha beneficiar o seu país, que venha beneficiar os trabalhadores. Nós vivemos hoje num tempo que todavia foi assim após o pecado. Quando o homem perde a natureza pura e inocente, o homem agora tem mais prazer nas coisas em que ele foi atingido e afetado pela sua própria e livre escolha. Apesar que ele passou esse pecado para Eva e Eva passa para Adão, para a serpente. Mas o homem escolheu. E essa escolha tem nos levado a esse todo tipo de sofrimento. E levou agora o que? O homem perder a sua vida. O homem agora deixou de ser infinito. O homem agora deixou de se relacionar com Deus, de ter prazer, de ser orientado por Deus. Ele perdeu o prazer de amar a fauna e a flora. Ele perdeu o prazer de amar o seu semelhante. Ele teve mais prazer na violência, no derramar do sangue, na idolatria. Eles criaram, inventaram deuses estranhos. Como diz Paulo em Romanos no capítulo 1, mudaram a verdade e mentira, mesmo tendo conhecimento de Deus. E o maior perigo da raça humana, o maior perigo da sociedade é quando ele tem conhecimento de Deus e ele passa a ignorar, a desfazer, a distorcer. Aí, Bruno, bom dia para aí, bom domingo. Distorcer a verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Jesus está voltando, Yeshua está voltando. As pessoas ignoram que é natural
após que o homem, ele peca, ele perde a sua natureza pura e inocente. E dentro dessa perca, ele passa agora a odiar as instruções, a orientação e a comunhão com Deus. Quando ele perde a pureza, agora ele passa a amar a imoralidade, a depravação. Foi uma perca terrível, foi um grande assalto. Foi o maior assalto, pior do que o assalto do Banco Central do Brasil. Foi quando o diabo agora conquista o coração daquele casal que Deus havia criado no jardim do Éden, que Deus havia juntado. E Adão olha para a sua esposa e diz assim: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Adão estava querendo dizer: ela é só minha. Eu tenho que cuidar dela, eu não posso dividir ela com outro homem. Eu não posso permitir que ela ande nua. Eu não posso permitir que ela ande mostrando os seus seios. Eu não posso permitir que ela mostre a polpa da sua bunda, das nádegas. Quando Adão olha para a sua companheira feliz, na minha analogia, quando ele estava triste, ele não tinha uma companheira. Quando ele observa e vê os animais, cada um com a sua companheira, ele ficou triste, porque Adão foi criado único. Ele desejou ser uma mulher. E Deus deu a ele e fez a vontade de Deus no momento e na hora certa, lhe dando uma companheira. Na minha analogia, aquele homem ficou tão alegre que ele não sabia onde colocar os pés. Que Deus não lhe fez uma promessa, não. Deus só fez cair um sono sobre ele. E quando ele desperta daquele sono, ele agora vê uma companheira do lado dele. Eu acredito na minha analogia que ele pulava, ficava contente. Ele não sabia onde ficar. De tão alegre que Adão ficou por ele ter uma companheira. Mas o diabo, ele é um ser destrutivo. O diabo não tem prazer na harmonia. O diabo não tem prazer na paz. O diabo não quer ver o sucesso do mundo, do país, do ser humano, da família. A matemática do diabo é de destruir, é diminuir. Quanto mais ele diminuir, irmão. Como diminuir? Diminuir a pureza. Diminuir a verdadeira adoração. Diminuir. Meu amigo, quanto mais que o diabo trabalha, ele está querendo diminuir a integridade. Ele procura diminuir o sucesso do homem em relação de ele. Todavia, se permanecer conectado a Deus, ele procura diminuir, meu amigo, os valores. Então, na sua multiplicação, ele continua multiplicando, reproduzindo a idolatria, a feitiçaria, o aborto, a ideologia de gênero. Isso aí ele é perito. A fornicação, o adultério, a matança, o derramar de sangue, o divórcio. Cada dia mais o homem vai perdendo o temor a Deus. O homem vai deixando de agradar a Deus para agradar a ele mesmo e ao diabo. Parece uma palavra até um pouco pesada, que ninguém acredita no diabo. Sabe por quê? Porque o diabo é um ser espiritual e você nunca vai ver ele. Você vai ver as ações dele por meio do ser humano, nas injustiças, na falta de compromisso com o seu próprio país, com o que ele prometeu, na violência, no divórcio, na imoralidade, na depravação. Quem gosta, aí ele vai multiplicar, porque ele sabe que a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar, mas os perdidos como a areia do mar irão para lá por conta da sua própria escolha. Porque quem vai decidir de você ir para o inferno ou para o céu não é o diabo, não. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, agora para que você possa conquistar um novo nome, para que você possa encontrar o seu nome no livro da vida, para que você possa desfrutar dos benefícios, beneplácitos de Deus, que ele havia prometido no capítulo 14, aonde é que você não tem um bom salário, aonde é que você não tem uma boa moradia, aonde é que você não tem uma segurança, aonde é que você não é
reconhecido pela sua profissão. Onde é que você é desprezado? Pela sua origem, pela sua cor. Aqui o mundo está de cabeça para baixo, meu amigo. Aonde o que é certo é errado, o que é errado é certo. Mas existe um novo céu, uma nova terra, que Jesus Cristo foi preparar para nós. Que não haverá injustiça, não haverá roubo, você não será explorado, você não será humilhado, você não será discriminado, você não vai chorar pela morte de um ente querido seu. Você não vai chorar porque você perdeu um filho, porque o seu filho foi assassinado, porque a sua filha foi assassinada, porque o seu pai morreu precocemente. Você lá na nova terra, você não vai chorar porque você perdeu o seu pai e a sua mãe, porque o seu filhinho foi assassinado por uma simples coisa. Nessa nova terra não existirá o hospital, nessa nova terra não existirá facções, por exemplo, como os políticos que prometem e nada faz pela nossa nação. Estamos vivendo nos tempos, meu amigo, onde o homem, a Bíblia diz, o Romano mudando uma verdade e mentira, o homem tem colocado outro homem como prioridade, o homem como centro de tudo. E esquece que o pai da criação não foi o homem não é nada. Salomão disse que tudo aqui é vaidade, tudo passa. Quando o homem morre, o homem não leva nada. O homem é fantasiado por este mundo e você também está vendo as condições que o mundo vem se manifestando, se apresentando. É terremoto, é tsunami, é guerra, é fome, é miséria. É pai matando o filho, é filho matando o pai, é o marido matando a mulher, é o desrespeito à vida. É o desrespeito à cor negra, é o desrespeito à moral, é a decência. Ninguém respeita mais ninguém. O nosso vocábulo aqui, meu amigo, é um vocábulo podre. Pedir respeito a uma mulher casada não se respeita mais numa moça. E o pior é que você não tem para onde ir, porque a própria lei, ela, a coberta apoia nas brechas da lei. Mas nesse novo céu, nessa nova terra, que Jesus promete, não vai existir injustiça não. Nessa nova terra, nesse novo céu, não vai existir impunidade não. Nessa nova terra, nessa nova céu, os grandes não mandarão. Os grandes não tomarão decisões pela sociedade não. Aqui quem manda são os grandes, o mais forte, o mais poderoso. Mas na nova terra quem manda é Jesus Cristo. Lá não haverá politicagem, lá não haverá corrupto, lá não haverá ladrão, assassino. Lá não haverá gay nem lésbica. Não haverá aquele que gosta de botar uma boca num pênis, que gosta de vestir uma calcinha, quem gosta. Nessa nova terra, meu amigo, é um lugar de paz, de gozo. Você não vai ser humilhado pela sua origem, não. Nessa nova terra, você não vai ter o desprazer de ver sua esposa ser estrupada. Você não vai ter o desprazer de ver o seu filho assassinado. Ele vai pro céu, não? Ele é que sabe. Já tô lá. Diga a ele, irmão, diga a ele. Ele não sabe, não. Mas é de boa, tá brincando. Então, meu amigo, você vê assim, vê esse irmão falando assim dessa forma, é porque você nunca viu ninguém pregar um verdadeiro evangelho. O diabo é o pai da mentira, é mentiroso. É óbvio que ele vai investir para reverter, para que a pessoa seja perseguida e não possa mais trazer esse evangelho verdadeiro que liberta e conscientiza, e o homem venha se arrepender, para que você possa, meu amigo, no dia em que foi reservado, no dia em que ninguém sabe o dia nem a hora. Sabes que à noite, que Jesus Cristo voltará com arcanjo e voz de trombeta, onde os mortos passarão a se ressuscitar, um para a eternidade com Deus e outro sem Deus. Você está preparado? Você decidiu enquanto estava com vida. Você abandonou o pecado enquanto é tempo. Você deixou que o Espírito Santo entrasse no seu coração. Ele quer fazer morada no coração do seu coração. Quantas vezes
de acordo com a sua origem. No que você vem sofrendo muitas vezes, o diabo vai lhe tentar, vai querer lhe assediar, a você entrar no mundo do roubo, do crime, do tráfico, para que lá na frente você amanheça o dia estirado, morto. Esse é o prazer, o propósito, o projeto do diabo na vida do ser humano, na vida do homem, na vida de uma mulher, de uma moça, de um rapaz. O diabo é mau, é perverso. Já Cristo é diferente, ele morreu. Quantas vezes o diabo ele deu a vida dele em prol da sociedade? Pelo contrário, ele trabalha para você todavia permanecer na miséria, para você ir para o lago de fogo, para onde ele está predestinado. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus está voltando. Você não pode nem ignorar que você está vendo os acontecimentos aí. Os terremotos, 5 terremotos, um após o outro. Quantas vidas dali não foi ceifada? Quanto mais que a sociedade ela vai crescendo, vai aumentando a incredulidade, ela vai também tomando espaço. A violência, a imoralidade, a depravação, a falta de temor a Deus, o amor esfriando, ninguém valoriza mais a vida, o cara não respeita mais o velho. Na minha época eu era adolescente, quando eu passava por um velho, eu dava bom dia. Foi o que nossos pais nos ensinavam. Hoje com 66 anos, você não vê mais isso. Ninguém se respeita mais o velho, se mata velho, se mata criança, se mata mulher grávida, mata tudo. Meu amigo, foi e continua sendo a escolha do homem. Quando ele perde a sua natureza pura, inocente, ele passa mais essas coisas. Tem prazer de assassinar, o país pateia prazer de assassinar adolescente, mulher grávida e mulher. Enquanto Adão recebeu uma mulher, ficou tão alegre, pulou na minha analogia, porque ele não tinha uma esposa. Hoje estão matando mulher por qualquer motivo. É a falta de Deus, é a ausência de Deus, é o mundo no coração dessas pessoas que aborrece a Deus pelas suas ações destrutivas. Mas Deus está te convidando, ainda há esperança para você. Você está nesse caminho, mas Deus lhe perdoa. Deus projetou a sua para justamente reconciliar o mundo com Ele. Você pode ser ladrão, pode ser traficante, pode ser assassino, pode ser gay, pode ser lésbica. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus Cristo, ele purifica o homem de todo pecado. O único pecado que ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pode alcançar esse perdão. Você pode ser beneficiado por esse perdão. Esse perdão está aqui. Quem é o perdão é Jesus. Jesus é que perdoa, Jesus é que transforma, que liberta. Agora te faz uma necessidade de você escolher. Ele colocou 2 caminhos para o homem escolher. Um caminho largo e um caminho estreito. No caminho estreito, Jesus terminou numa cruz, com 2 braços crivados de 2 pregos, com os pés em cima do outro, cravado pelo prego. Mas aquele que morreu na cruz, que foi humilhado, desprezado, na área espiritual, Satanás, o pai da mentira, o enganador, o calça estreita, ele dobrou o seu joelho, ficou de costas para cima. Ali estava presente o centurião, os seus soldados subordinados. Ali estava presente os apóstolos, a sua mãe, a multidão de muitos judeus. Onde dizia: se tu és filho de Deus, desce da cruz, nós cremos nele. Mas na área, no âmbito espiritual, que o homem não podia alcançar, Satanás se aproximou para Jesus Cristo. Ninguém viu, nem o centurião, nem Roma, nem Israel, ninguém viu. Ele se aproximou, dobrou o seu joelho, colocou a sua cabeça debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ele foi humilhado perante os seus súditos, ele foi humilhado perante a sua potestade principado. Satanás foi humilhado no céu e Satanás foi humilhado aqui na terra. E ele vai ser continuando a ser humilhado, porque vai chegar um dia que ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele vai deixar de tentar os seres humanos. Ele no inferno, no lago de fogo, ele não vai haver nenhum troféu para ele, não. Ele não vai comandar o lago de fogo.
Pelo contrário, ele vai berrar. Ele vai gritar, vai sentir a mesma dor daquele que por ele foi enganado. O homem é enganado por ele, porque o homem ama essas coisas. O mundo ama o que o mundo oferece. E a Bíblia diz: quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama este mundo, ele está na morte. Mas se você quiser sair da morte, se você quiser passar a ter comunhão com Deus, mesmo se você tem um bom emprego, mesmo se você não tem uma boa casa, mesmo que você não se vista bem, mesmo que você não tenha um bom alimento, mas você tem uma promessa que um dia você vai ressuscitar. Você tem uma promessa que um dia você vai ser um novo céu, uma nova terra. Você vai ter uma mansão. Um dia você vai ser recompensado por reconhecer a morte e a ressurreição dele. A maior felicidade do ser humano, sendo ele preto, branco, rico ou pobre, é quando ele reconhece que é um pecador, é quando ele reconhece que é dependente, é quando ele reconhece que só por meio de Yeshua ele pode alcançar o perdão, ele pode alcançar esse novo céu e essa nova terra, ele pode alcançar o privilégio de ver Jesus como ele é, de ver Deus como ele é. Nós temos uma ideologia de que o que Jesus quer estar lá no céu está com a mão furada. Não, ele estava com a mão furada quando ele estava aqui numa forma humana, mas ele agora está como Deus e lá suas mãos não estão furadas, porque Deus não pode morrer. Por isso que ele tomou essa forma humana. Jesus não está mais na cruz. Você está olhando como é que está a situação hoje religiosa, mas se você olhar para a cruz, você vai ver quem morreu nela. Por nós não está mais na cruz. Se você olhar para a sepultura de Cristo, ele não está mais sepultura, porque ele ressuscitou para nos garantir um perdão, para nos libertar desse mundo mentiroso, enganador, cheio de engano, de fábula, que tem convencido o homem no pecado. Porque o homem tem que dar lugar. Porque o homem ama, o homem não quer saber mais de Deus. O homem só tem prazer. Quem gosta é de ficar de quatro e receber um pênis num ano e quebrar os seus enfixes e deletar a sua cheia. É de botar a boca num pênis e receber o esperma do outro homem, tem o maior prazer. Quem gosta. Assim como foi Sodoma e Gomorra. Eles todavia estava nessa situação. Foi a situação que eles escolheram. Eles não ligavam para a injustiça, fechavam os olhos, tapavam os ouvidos, normalizaram a injustiça, normalizaram a violência, normalizaram o aborto, normalizaram a idolatria, normalizaram o cuecão de couro, normalizaram estrupar. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia informa de Sodoma e Gomorra, era que de criança a velho não existia ninguém que tinha os seus esfíncteres íntegros, porque eles faziam relação um com o outro. Meu amigo, a coisa foi tão feia que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou perante Deus. E Deus agora enviou 2 anjos para se informar se era verdade o que chegou perante ele. Você está pensando o que nós fazemos aqui, o que vem acontecendo aqui no mundo, não chega diante de Deus, não é? Há momentos que Deus não vai ter mais paciência com a gente, não. Eu tive uma revelação para mais de 4 anos, que tinha uma bomba nuclear apontada para aqui. Eu tinha avisado a esse povo aqui, aonde eu chego, meu amigo. E Deus disse para mim: olha, Hernani, vai acontecer agora até seu tempo. Sabe por quê? É os insultos contra Deus. É no carnaval. O cara usa o carnaval para insultar a Deus. Bota ele como frango, como gay, como assassino, como maconheiro. Querendo acabar com a família tradicional. Sabe o que é? O sistema e o governo quer é que você seja frango. É que você deixe amar uma esposa ou uma mulher. Mas Deus não criou você para vestir uma cuecão de couro, uma saia, nem um fio dental, não. Isso é o governo que quer acabar com a dignidade, quer acabar com a família, com os valores, com a dignidade, com a pureza. Eu não tenho partido. Estou aqui gravando. Não tenho partido de direita nem de esquerda. Eu voto naquele que eu me achar melhor. Meu partido aqui é Jesus Cristo. Respeito as autoridades, que é o meu dever. Agora as autoridades têm a sua obrigação de preservar a nossa integridade,
de preservar o nosso ir. Deus constituiu, disse Paulo, as autoridades lá em Romanos no capítulo 13. Ela foi constituída para o benefício do cidadão. Se você for um cidadão, diz Paulo, você terá louvor dela, você será guardado. Mas hoje é o contrário. Se você é cidadão, você é aborrecido por elas. Cidadão no nosso país não tem valor não. Cidadão é como a galinha de ovo de ouro. Só pode trabalhar, pagar imposto, ser humilhado, maltratado. Isso é uma pura realidade que você vai encontrar no capítulo 34 de Ezequiel. O profeta estava reivindicando os direitos do trabalhador e do cidadão. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. As pessoas quando lê esse texto só leva para o pastor da igreja, não. Os pastores que Ezequiel está reivindicando aqui, vem do presidente ao vereador. Ô meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos nesse mundo sozinhos, mas Deus está vendo a prevaricação dele. Esse direito que ele goza seria para nós. Na moradia, na educação, na segurança, na educação. Mas eles se reverteram, como está escrito lá em Romanos no capítulo 1, e versículo... reverteram a verdade e mentira. É o que acontece na vida de paz. Hoje, nós estamos vendo a situação do nosso país. Cada dia mais afundando no adultério, afundando na imoralidade, na corrupção, no cooperativismo, na impunidade, na imoralidade, na depravação, no aborto, na pedofilia, na suruba, quem gosta. Tem pessoas, eu não vou dizer o lugar que não me interessa. A Bíblia diz que Paulo diz assim, condenar as obras infrutuosas das trevas, eu tenho que condenar na luz da palavra de Deus. Fora disso, meu irmão, eu não posso levar para o lado pessoal, porque esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é trazer um evangelho verdadeiro. E Paulo disse, se alguém vier com outro evangelho, seja nata. Que evangelho seria esse? Condenado pela sociedade e pela igreja. É um evangelho oba-oba da prosperidade, convencional. Um evangelho que você vai pegar aquilo que as pessoas querem ouvir. Um evangelho que não vai conscientizar você a abandonar o crime, o adultério, o roubo, a pedofilia. Não vai abandonar a imoralidade, o sexo anal, o sexo oral, o aborto, a ideologia de gênero. Estamos chegando aos termos. Vivemos num tempo onde nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus. Você está vendo o que vem acontecendo no mundo. Você está vendo o que vem acontecendo aqui. O diabo está sendo voltado. Você vê que no Ceará, no Maranhão, levantaram uma imagem grande de Satanás. É uma prova, uma demonstração que o ser humano, que nós sabemos e temos convicção da sua existência, ele trabalha para destruir você, ele trabalha para destruir a sua família, ele trabalha para destruir a sua saúde, ele trabalha para você perder a sua dignidade, ele trabalha para você perder o seu caráter, a sua pureza, a sua decência. E ele vai encontrar refúgio naquele que no dia na eleição nós elegemos. Sabe o que é isso? É a ausência de Deus. Quando o cara coloca um cara no poder, que ele não tem compromisso. Eu não vou dizer que ele seja um cristão, mas que ele não tenha compromisso com a família, que ele não tenha compromisso com a vida. Que ele não tenha compromisso com o suor do cara. Ele pende lado mais do crime do que do cidadão. Oh, nação corrupta! O seu dia está chegando. Uma nação que não quer mais saber de Deus. O cara foi ouvido dizendo, nós temos que tirar Deus da nossa sociedade. Nós queremos ter aqui uma vida sem frescura na expressão dele. É o que nós estamos vendo em nossa sociedade. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Nós não queremos isso para os nossos netos. Nós não queremos isso para os nossos bisnetos.
Nós queremos uma sociedade não perfeita. A perfeição vem após o arrebatamento da igreja. Mas queremos uma sociedade que nossos filhos, as nossas esposas, nossos netos tenham segurança, tenham uma boa educação, tenham um bom salário. Mas vivemos em um país que não existe segurança. Vivemos em um país onde quem manda é a impunidade, é o comparativismo. É por isso que nós estamos vendo hoje a falta de amor. Os homens têm aberto as portas do seu coração para que o diabo venha e faça dele um cavalo. Mas Jesus está pronto para te libertar. Há esperança para você. Você pode me perguntar, irmão, eu matei, eu trafiquei, eu derramei sangue, há perdão para mim. Se você deixar esse caminho, se você voltar desse caminho, se você deixar que Cristo entre no seu coração, aí você vai se tornar uma nova criatura e vai esquecer do que você fez antes. Porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a Bíblia diz que Deus não se lembrará mais dos seus pecados. Se Deus não se lembra mais, porque você vai ressuscitar ele? Porque você vai trazer o seu pecado e desenterrar aquele que Deus sepultou e se esqueceu. Jesus está voltando. Temos que finalizar aqui por causa do horário. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. É uma palavra que muitos não gostam, é uma palavra que eu sou monitorado. Estou aqui vivo porque Deus existe. Eu quero me matar de todos eles sem poder. Eu quero mandar uma saudação para aqueles que querem me matar. Um beijinho para vocês. Durma, descanse. Como disse aquele rico louco para Jesus. Ele olhou para ele e disse, louco, tu não sabe nem o dia nem a hora em que a morte vem ao teu encontro. Foi só o que deu, ele morreu. Durma. Que você nunca vai ver eu crivado de bala aqui em Pernambuco, não. Você nunca vai ver aqui eu crivado de arma branca ou de paulada, não. Tenta, quer! Aí vai dormir. Durma, sossegado, porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está com você. Aquele que está com você foi derrotado lá no céu. Aquele que está com você foi derrotado na cruz do Calvário. Aquele que está com você continua sendo derrotado. Ele não tem poder. Ele só tem poder sobre a nação, sobre a sociedade, sobre a família, quando a gente dá lugar a ele. Quando a gente abre espaço no nosso coração para ele. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo é essa. É matar, é destruir. É roubar a dignidade, a decência, a pureza, o amor. É o que nós estamos vendo hoje em nossa sociedade. Nós não contamos o que a Venezuela contava, o que a Colômbia não contava, o que Peru não contava, o que a Filipina não contava. Um terremoto. Pela imoralidade, pela violência aqui que está tão grande, o derramamento de sangue aqui é muito grande, a impunidade e o cooperativismo é grande, e o suborno também. Mas João Batista disse para as autoridades, quando perguntaram a ele o que é que nós faremos, ele disse, não fazer mal a ninguém, não fazer mal a ninguém, contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, não receba suborno, não seja suborno. Não faça mal a ninguém. Não introduza droga naquele que é inocente. Não coma do tráfico do roubo. João Batista disse isso. Seja um verdadeiro atalaia, um verdadeira autoridade constituída por Deus para o beneplácito do cidadão. Senão você vai pagar, senão você vai prestar conta a Deus por tudo que você fez aqui. Ainda tem tempo de você se arrepender, deixe de ser demônio, deixe de derramar sangue, deixe de mentir, deixe de perseguir, deixe de dividir os roubinhos, deixe de dividir as drogas. Quem faz? Jesus está pronto para te perdoar. Aceita ele, te arrepende. Abandone tudo isso, porque ele será pronto para perdoar em nome de Yeshua. Estamos terminando aqui.
mais uma ligeira introdução da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, né, meu irmão? É um evangelho em que ninguém quer ouvir, um evangelho que você pregar hoje ele, você é alvo de ser assassinado como já foi. Minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, meu tio. Mas Deus me ressuscitou para eu pregar essa palavra. Não para desacatar, nem ofender a ninguém, mas falar a verdade da palavra de Deus. Abandone cuecão de couro, adultério. Deixe de botar a boca num pênis, num ânus. Deixe de lamber, chupar um ano, que eu estou acostumado a ouvir isso. Deixe de adulterar, de ser pedófilo, de ser assassino, de ser gay, de ser lésbica, porque Ele estará pronto para lhe perdoar. Ô geração assassina e depravada, em nome de Jesus.